Olá, pessoal. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso sobre diagnóstico hidroenergético de sistemas de bombeamento. Vimos durante o curso, no decorrer do curso, que é necessário para a realização do diagnóstico hidroenergético a medição de grandezas e parâmetros hidráulicos, elétricos e mecânicos, né? Hoje nós daremos continuidade nos apegando à medição de vazão, utilizando o método ultrassônico. Bem, pessoal, os medidores de vazão ultrassônicos utilizam a propagação de ondas ultrassônicas para medir velocidade média e a vazão de um fluido em um conduto pressurizado. Esses equipamentos possuem transdutores e podem ser classificados de acordo com como esses transdutores são instalados na tubulação. Podemos citar o medidor do tipo carretel ou tubular. Geralmente é um tipo de equipamento que fica permanente na tubulação. Temos também o medidor por inserção, que é um método intrusivo, onde os transdutores do equipamento são inseridos, né, no interior da tubulação. E temos também um medidor muito utilizado nas campanhas de medição de campo, que é um medidor de fixação externa, que é o nosso objetivo, o objetivo do nosso curso de hoje. Então, vamos conhecer como funciona esse tipo de equipamento? Pessoal, o medidor de vazão ultrassônico possui sensores que emitem ondas ultrassônicas que se propagam através do líquido, né, e recebem de volta depois de terem sofrido uma influência pelo escoamento no tempo de trânsito entre a emissão e a recepção desse sinal. E o equipamento usa essa influência para determinar a velocidade do escoamento. Então, nessa figura, né, a gente pode observar a ilustração de um conduto pressurizado, né, onde observamos também a disposição, né, dos dois transdutores fixados a ele, né. Vemos que com auxílio de braçadeiras esses transdutores estão fixados à tubulação. Pessoal, nessa próxima figura, podemos observar que existem tipologias diferentes na instalação dos transdutores, né? Então, a forma do posicionamento dos transdutores e a distância entre eles pode ser variada de acordo com o número de interações ou travessas que o sinal ultrassônico emitido deverá percorrer, né? Então, a disposição desses transdutores deve ser escolhida adequadamente, de acordo com o diâmetro da tubulação, não esquecendo de verificar o manual do fabricante de cada equipamento, né? Então, vamos ver a seguir, né, qual o modelo matemático que nos permite calcular o dado de vazão a partir dessa tecnologia. Vamos em frente. Pessoal, essa próxima figura ilustra um corte, né, longitudinal na tubulação, que podemos observar no seu interior a instalação dos dois transdutores simbolizados por A e B. Então, o cálculo da velocidade do fluido é dado pela seguinte forma, pela seguinte equação: V igual a Kp vezes Lu sobre 2 vezes cosseno de θ, vezes 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Bem, gente, V é justamente a velocidade do fluido. Kp, um fator de correção da distribuição das velocidades, que poderá ser configurado no equipamento. Lu é o comprimento do percurso que será percorrido pela onda do ponto A a B. T1 é o tempo de propagação da onda de A até B e T2 o tempo de propagação de B até o ponto A. Gente, o princípio matemático que se aplica a esse método deixa evidente que a velocidade do fluido no interior da tubulação é realizada em função do tempo de propagação da onda sonora entre os dois transdutores, né? Na equação simbolizada por T1
e T2. Né? Por isso são chamados comumente de ultrassônicos por tempo de trânsito. Então, pessoal, para a nossa aula prática, iremos utilizar um equipamento ultrassônico portátil do modelo Panametrics PT878 da empresa GE. Então, nessa imagem, podemos visualizar a vista frontal, né, esquemática aqui do equipamento, com as teclas de operação, e na figura direita observamos os locais para conexão dos transdutores, da unidade de comunicação infravermelho, para aquisição dos dados principalmente, entrada e saída de sinais de sensores secundários e, por fim, a entrada do cabo de alimentação externa. Então, essa figura dá para a gente se familiarizar um pouco com o equipamento que nós trabalharemos nesta aula prática. Pessoal, no vídeo ao lado podemos observar o nosso módulo, chamaremos de módulo secundário, uma vez que o módulo primário é aquele que está em contato com a tubulação, que são nossos transdutores. Ok? Vemos que é um equipamento robusto. E na parte superior estão os locais onde podemos conectar os transdutores. Temos também a nossa porta de comunicação infravermelho, para principalmente fazer a aquisição dos dados. Temos outro canal de comunicação para transdutores secundários ou uma saída de corrente de 4 a 20 mA. E, por fim, o nosso local para alimentação externa. Pessoal, esse equipamento ele possui também uma unidade de alimentação interna por baterias. Então vemos aí a nossa interface, onde faremos posteriormente a nossa programação. O próximo item, pessoal, é o nosso primário, né, que são os nossos transdutores propriamente ditos. Né? Equipamentos também bastante robustos, onde conectaremos o cabo que fará conexão com o nosso módulo secundário. Essa parte translúcida é justamente a parte que ficará em contato com a tubulação. Esse é o transdutor modelo 401 da GE. Existem no mercado outros modelos de outros fabricantes. Né? Hoje nós estaremos trabalhando com esse. E nós precisaremos, para a medição de vazão, de 2 transdutores. É isso? Para realizarmos o nosso procedimento de medição de vazão. Pessoal, o próximo item que nós veremos agora trata-se de um item indispensável, que é para a fixação dos transdutores de forma adequada. Esse modelo já veio adaptado para esse transdutor que nós acabamos de verificar. Certo? Ele é munido de correntes para abraçar a tubulação e fazer a correta fixação dos transdutores. Vamos ver agora outro item importante, que também é um transdutor, é um tipo especial de transdutor. Esse tipo especial de transdutor, onde nós temos em mãos, ele é utilizado para medir a espessura da tubulação que nós iremos trabalhar.
por muitas vezes a tubulação antiga, nós temos um aumento da espessura. Então, podemos ver que nós temos os dois transdutores no terminal do equipamento. Outro item importante em todo o nosso procedimento são esses padrões. Esses padrões para que a gente possa calibrar os nossos transdutores. Esse é um padrão para calibração da medição de espessura. E este outro modelo, este outro padrão, era para a calibração do comprimento, né, ou da velocidade sônica, né, dos materiais. Então nós iremos utilizar esses dois padrões para calibrar o nosso equipamento. Agora, o próximo item, não menos importante, é o nosso gel translúcido, né? Só é possível a propagação da onda do transdutor através do conduto com a utilização de um gel translúcido, né, para a realização desse procedimento. Não é possível fazê-lo sem esse equipamento, sem o gel. Nós temos também, muito importante, uma trena flexível, né? Uma fita métrica flexível, graduada, para que possamos fazer a medição da circunferência externa da tubulação. Porque nós precisaremos, posteriormente, calcular o diâmetro externo dessa tubulação e, a partir da medição da circunferência, é possível fazer essa medição. Bem, pessoal, por diversas vezes nós precisaremos fazer medições em pontos diversos do sistema, né? E cada ponto desse nós precisamos fazer configurações distintas, né? Ou seja, para cada vez que a gente for medir no ponto, nós precisaríamos fazer uma configuração nova para o instrumento. Porém, esse equipamento que nós estamos manuseando agora, ele nos permite salvar configurações distintas, né? Então, a gente vê aqui na guia Arquivo, menu Arquivo, e nós vamos começar a criar uma nova configuração de instalação para um ponto específico, né? Ou poderíamos acessar ou abrir uma configuração já existente. Nesta guia nós poderemos nomear essa configuração para aquele determinado ponto de medição, né? Por que isso é importante, pessoal? Porque se você for poucos dias após uma medição, poucos dias após isso, você precisar ou ser necessário fazer uma nova medição, a configuração para aquele ponto já vai ficar salva, armazenada com suas características no equipamento. Nesse caso, vamos nomear como curso, né? Poderia ser um nome qualquer, né? Por exemplo, ponto 1, ou ponto de medição A ou B, né? Então vamos salvar aqui a nossa instalação, né? Como não tinha nenhuma outra instalação
definida, então ela vai pegar as configurações, as características default do equipamento. Para que agora sim nós iremos começar a nossa configuração. Então vemos aí que já podemos acessar, né, a configuração para esse ponto de medição, que chamamos de curso. Bem, pessoal? Neste item nós podemos também imprimir, transferir, né, as informações para uma unidade como um computador, né, uma unidade externa, ao fim de todos os trabalhos. Agora podemos sair. E vemos que na parte superior já mostra a palavra curso, que nós acabamos de salvar, e determina as configurações de instalação que nós iremos definir a partir de agora. Na tela inicial, pessoal, observamos que existem três leituras, né? Volume em metros cúbicos por hora, sinal acima e sinal abaixo, que representa a qualidade do sinal dos dois transdutores. Pessoal, a unidade que nós visualizamos aí na nossa interface, a gente pode facilmente mudar, né? A gente pode verificar e fazer mudança também. Nós vemos que podemos também modificar a vista na nossa interface. Por exemplo, para apenas duas variáveis que podemos achar interessantes, né? Se houver mais alguma unidade que seja pertinente à visualização, né, a gente pode mudar, por exemplo, para visualização de no máximo 4 variáveis simultâneas, né? Vamos verificar, por exemplo, a velocidade sônica, o momento, o volume e os dois sinais dos transdutores. Agora, pessoal, nós podemos também fazer mudanças em cada uma dessas visualizações. Podemos alterar o formato, né, ou, por exemplo, as casas decimais do que nós estamos visualizando. Né? Até 4 casas decimais é possível fazer a verificação nesse equipamento. Né? Podemos visualizar em número decimal ou científico também, é o que nos permite. Podemos também fazer mudanças na visualização em números, barras ou linhas. Podemos verificar na navegação. Podemos também, pessoal, mudar a variável, a unidade que nós estamos visualizando. Aqui nós vemos que está em metros cúbicos por hora, né, o volume, mas nós podemos mudar essa visualização, por exemplo, né, para qualquer uma dessas outras unidades. Né? Por exemplo, litros por minuto. Né? Vamos aceitar. E observe que o volume, a partir de agora, será lido em litros por minuto. Pessoal, outras grandezas podem ser lidas também, não apenas essas 4. Né? Podemos ler, por exemplo, o número de Reynolds, né? Informações de temperatura, ou outra que esteja disponível no nosso instrumento. Por exemplo, a velocidade do fluido, né? Em metros por segundo, como consta no equipamento. Vamos aceitar.
agora vemos que um dos itens iremos visualizar a velocidade do fluido em metros por segundo. Pessoal, uma recomendação que eu sempre faço é sempre deixar disponível a visualização da qualidade do sinal dos transdutores, para a gente estar aí verificando a qualidade da nossa medição. Seguindo, pessoal, nós vemos aí na guia transdutor, que é o nosso próximo passo na configuração, onde nós podemos selecionar, né, qual o tipo de transdutor, qual o modelo de transdutor que nós iremos utilizar. Se ele é um transdutor intrusivo ou um transdutor externo, que é o nosso caso, que nós estamos utilizando nesse curso. Neste item agora, nós devemos selecionar, dentre os vários modelos oferecidos pelo fabricante, aquele transdutor, o modelo daquele transdutor, o qual nós iremos utilizar na nossa medição. Nesse caso, nós estamos utilizando, como vimos anteriormente, o modelo 401. Está um pouco distante, vai demorar um pouco chegar lá. Nós temos que passar. Vamos lá, estamos chegando no modelo que nós iremos utilizar. Pronto. Estamos chegando no modelo 401. Vamos selecioná-lo. A partir que nós selecionamos um modelo que já está pré-definido na nossa unidade, as outras informações como frequência, ângulo, velocidade sônica já serão automaticamente preenchidos pelo equipamento. Caso contrário, deveremos inserir essas informações. Agora podemos aceitar a nossa configuração. E para a próxima guia, que é a guia tubo, ou pipe, caso o seu equipamento esteja na linguagem em inglês. Na guia tubo, nós devemos selecionar, a princípio, o material de qual a tubulação é constituída. Né? E nessa guia nós vamos ver alguns materiais que já estão disponíveis no equipamento. Nós temos vários tipos de aço. Vários tipos de aço. Latão, cobre, vidro. Né? Bem, caso o material da tubulação não esteja nessa lista, nós devemos selecionar a opção outro e colocar as características de velocidade sônica deste material. Como nós escolhemos, por exemplo, ferro dúctil, que já se encontra na biblioteca do equipamento, então a velocidade sônica automaticamente já é disponibilizada. Neste item, né, que se chama Outside Diameter, que é o diâmetro externo da tubulação. Né? Com auxílio de uma fita métrica flexível, nós podemos fazer a medição da circunferência e calcular assim o diâmetro externo dessa tubulação. Né? Confirmar. E vamos também inserir o diâmetro da parede da tubulação. Esse diâmetro nós iremos medir com o acessório de medição de espessura da parede, que nós veremos o procedimento, como fazer esse procedimento a seguir. Então, concluímos a configuração da guia tubo.
se refere à tubulação. E agora vamos para a guia de revestimento. Algumas tubulações, dependendo da finalidade, ela vem com um revestimento de algum material, algum tipo de isolante, anticorrosivo, enfim. Então poderemos também selecionar o tipo de revestimento a qual está sendo feita a medição. Por exemplo, nós temos teflon, borracha, vidro. Né? Então, caso haja algum tipo de revestimento, podemos selecionar. Outros revestimentos, né, caso não esteja nessa lista, nós optamos pela opção outro e inserimos a velocidade sônica. Nesse caso, para a opção que já existe na biblioteca, a velocidade sônica já é automaticamente inserida no equipamento. Vamos ver como seria a opção outro, caso não esteja na biblioteca. Aí o equipamento habilita a função velocidade sônica, que podemos incluir a velocidade sônica, né, do material do revestimento de acordo com o fabricante. Né? E também, assim como também a espessura desse revestimento. De momento vamos deixar o cimento, vamos ver qual é a velocidade sônica do cimento, observamos que mudou a velocidade, né? Podemos acessar e colocar uma espessura qualquer, né? Que corresponda à nossa realidade. E na próxima guia, na guia fluido, nós informaremos ao equipamento justamente que tipo de fluido nós iremos trabalhar, né? Que tipo de fluido nós iremos medir a vazão. Cada fluido tem a sua característica de viscosidade, enfim. O equipamento disponibiliza vários fluidos, tem uma gama aí interessante na biblioteca. Né? Nós temos água marinha, petróleo, óleos lubrificantes, metanol, etanol. É grande a aplicação desse equipamento para diversos fluidos. Porém, caso ainda não exista o fluido desejado, ou seja, alguma solução diferente, a gente pode colocar a opção ou outro e incluir as características de velocidade sônica, né, velocidade mínima e máxima, e a temperatura, né, do fluido, certo? Para a medição. E agora, por fim, na guia trajetória. Né? Gente, nós já falamos anteriormente que o aparelho emite uma onda que se propaga pela tubulação, né? Refletida nas paredes e até chegar a ser captada pelo outro transdutor. Né? Então, nessa guia nós devemos escolher o número de interações, o número de travessos que essa onda irá efetuar. Certo? O equipamento nos permite colocar até 9 interações ou 9 travessas. Né? E a partir do número de travessos, o equipamento já nos dá o espaçamento ideal, né, em milímetros entre os dois transdutores. Então, sempre que mudar a quantidade de interações, a quantidade de travessos que será feito pela onda ultrassônica, então observamos que o espaçamento ele muda. Né? Devemos estar sempre atentos a isso durante a instalação. Bem, gente, o número de travessos, o número de interações, né, como já fizemos anteriormente, é de acordo com o diâmetro,
da tubulação. Quanto maior o diâmetro, menor será o número de interações, mas é importante observarmos o manual de instruções de cada equipamento. Então vemos aí que quando terminamos as configurações, vemos aí que o novo espaçamento é determinado e devemos instalar os transdutores de acordo com o espaçamento indicado. Pois bem, pessoal, vimos aí várias características, né, deste modo. Existem várias configurações que devemos seguir. Né? Vamos no menu agora, né, acessar algumas outras informações. Podemos salvar, né, essas configurações já de momento, porém devemos ter cuidado com outros itens importantes da nossa configuração, né? Como, por exemplo, a unidade que estaremos medindo, definir as unidades, se é no sistema métrico ou no sistema inglês. Por exemplo, muito importante, primordial, verificar a data, né? Configurar a data, atualizar a data e o horário, né, do equipamento, porque vai servir principalmente para sincronizar com outros equipamentos que estão sendo realizando medições simultâneas, como, por exemplo, analisadores de energia. Né? Temos outros itens que podemos acessar, como local, contraste, iluminação da tela, linguagem de comunicação. Né? Podemos também reiniciar os totalizadores ou zerar, né, os totalizadores. Né, sempre que se achar necessário. Vamos ver mais o que devemos configurar nesse equipamento. Ainda restam alguns itens para que nós observemos aqui. Né? Vamos aqui na guia serviço. Posteriormente, por último, a gente vai para a guia armazenamento, ok? Na guia serviços, vários itens aqui que a gente pode configurar, né, que são importantes. Nós temos aqui a tela de reportes, né, tela do calibrador de espessura, que a gente vai ver detalhadamente essa tela. Né? Temos a configuração do calibrador de espessura, algumas características de diagnóstico, enfim. Muitas dessas configurações, pessoal, vocês devem verificar detalhadamente o manual de instruções, né, de cada equipamento, cada equipamento tem suas peculiaridades. Né? Então, o menu de cada equipamento, dependendo da marca, não vai ser igual. Né? Nós podemos acessar agora a tela do calibrador de espessura. Ora, vimos anteriormente que precisamos, em campo, medir a espessura da tubulação. Então, a princípio, nós precisamos também calibrar o nosso equipamento para uma medição de espessura de forma adequada, de forma correta. Então, vemos aqui a tela de calibração e vamos acessar o item denominado de 0, a guia 0. Nesta guia, é a guia de calibração. Ok? Nós vemos que podemos efetuar a calibração de duas formas, simples e dupla. Corresponde à utilização de um padrão, deste padrão que nós estamos vendo. Esse padrão é um padrão de espessura
que nós utilizaremos na calibração. Ele é um padrão de duas faces, né? Uma face de 5 milímetros, outra face de 30 milímetros, como podemos observar. É um padrão cujo material também está indicado. É um SST, que é denominação para aço inoxidável, 303, que iremos selecionar na guia material posteriormente. Mais à frente a gente vai efetuar essa calibração de forma mais detalhada. Na guia material, nós podemos selecionar o item material. Vemos aqui aço inoxidável, 303, é isso. E a sua velocidade sônica, como é um item que já está na biblioteca do equipamento, então a velocidade sônica é indicada automaticamente. Ok, pessoal? Então, uma vez selecionado o material, nós também podemos calibrar a velocidade sônica do nosso módulo, né? Então, utilizando um padrão específico também de aço inoxidável, de duas faces, só que dessa vez para velocidade, né, sônica. Nós temos aí o padrão de 0,200 e 1500, que devemos proceder da mesma forma como o padrão para calibração da espessura, né? Um calibrador de espessura. Ok, pessoal? Então, existiu aço inoxidável, vemos aí. Já fizemos então a seleção desse material. Então, novamente na guia 0, nós podemos realizar a nossa calibração, dar início à nossa calibração, certo? Utilizando o nosso transdutor, que conhecemos já na apresentação do equipamento anteriormente. Aqui na extremidade percebemos que há uma divisão, que é justamente a separação de dois transdutores que irão emitir e receber a onda. Esse equipamento ele será conectado adequadamente no nosso módulo secundário. Ok, pessoal? É uma conexão padrão deste equipamento, né, deste fabricante. Então vamos prosseguir com a conexão do nosso transdutor na parte superior do nosso módulo. Temos aí várias entradas e vimos também anteriormente que a entrada que corresponde à conexão dos transdutores. Então devemos inserir com cuidado o transdutor de forma correta. E pronto, então temos aí conectado para iniciarmos o nosso procedimento de calibração. Bem, pessoal, vamos verificar como está o nosso equipamento no calibrador de espessura, utilizando o padrão com duas faces de 35 milímetros. Bem, na face de 30 milímetros, nós estamos tendo uma leitura aí de 29,37, né? Não está fechado com o padrão, tem uma diferença. Se analisarmos que estamos na grandeza de milímetros, né? Não é muita coisa, porém não está ainda como desejado. Na face 5 milímetros está um pouco melhor, 4,94, né? Mas ainda dá para melhorar um pouco
né, a calibração do nosso equipamento. Vamos verificar novamente. Nove ponto sete. Esse valor deveria dar um pouco mais aproximado de 30 milímetros. Como podemos ver. Pessoal, nós já estamos utilizando o gel translúcido para fazer o procedimento entre as faces. E agora vamos começar a fazer a nossa calibração para melhorar a nossa calibração. Melhorar esses valores, né? Como podemos observar, vamos fazer uma calibração dupla utilizando as duas faces. O procedimento é conectar as duas faces, o transdutor e do padrão. Começar pelo de 5 milímetros e vamos calibrar. Clique, calibrar. E trabalhar. Vamos confirmar. O equipamento está providenciando a calibração e agora ele pede para que mudemos a face de 30 milímetros. Vou colocar um pouco mais de gel translúcido para melhorar a nossa proteção. Agora com um pouco mais de gel vamos concluir a nossa calibração. Vamos calibrar. O transdutor está posicionado. Vamos aguardar o resultado. Pronto. Uma vez calibrado, confirmamos e fixamos os valores. E vamos agora aceitar. Ok, pessoal. Nós aceitamos. E vamos verificar novamente na tela do calibrador de espessura se nos aproximamos, né, melhor do desejado, que é 5 e 30 milímetros. Bem, pessoal, logo de cara vemos que a calibração foi bem sucedida, né? Está bem estável aí na casa dos 30 milímetros. Agora para a face de conferir a face de 5 milímetros. Estava em torno de 4.8, 4.9. Vamos ver se a gente se aproxima melhor de 5. E aí, pessoal, está aí o resultado. 5.07. Então nós tivemos nesse procedimento uma calibração de qualidade. Da mesma forma, pessoal, nós podemos fazer a calibração da velocidade sônica do equipamento utilizando aquele padrão que já mencionamos anteriormente. Estamos novamente na tela da nossa interface para agora fazermos um banco de dados, criar o nosso banco de dados, o nosso registro de dados. Pessoal, esse arquivo de dados irá armazenar não as configurações, né, que nós praticamos, que nós aplicamos, mas e sim os dados das grandezas que serão medidas, ou seja, vazão, velocidade,
né? Entre outros parâmetros que durante a medição consideramos pertinentes para serem armazenadas, né? Vamos salvar aqui com um nome qualquer, vamos chamar de informações do ponto 1. Né? Eu aconselho também colocar a data, né? Pode ser também uma opção. Né? Então temos aqui registro do ponto 1. Né? Existem algumas informações aqui que são muito importantes, que é a data do início da medição, com seu respectivo horário de início da coleta de dados, como podemos ver. E também, pessoal, não devemos esquecer a data e a hora estimada para o término dos serviços de medição. Né? Para que a memória do equipamento não fique sobrecarregada. Outra coisa importante é definir o intervalo entre uma aquisição e outra. Né? Nós podemos estar aí selecionando, por exemplo, 10 minutos, né, que são 600 segundos. Nessa caixa a gente pode colocar o tempo entre uma aquisição e outra. É importante a gente não colocar um tempo entre as aquisições muito longo, para que a gente não perca alguns eventos que possam ocorrer nesse intervalo. Agora, pessoal, nessa guia medições, nós podemos colocar ou selecionar 12 grandezas distintas para que elas sejam armazenadas na memória do equipamento, no nosso banco de dados. Certo? Um item básico que nós devemos optar é o armazenamento da vazão, né, do volume. Aí nós temos várias unidades disponíveis. Aleatoriamente vamos escolher aqui metros cúbicos por hora, poderia ser litros por minuto ou metros cúbicos por minuto. Aí vai da avaliação, né, de cada grupo. E são essas unidades, essas grandezas que serão armazenadas na nossa campanha de medição. Então nós não podemos esquecer de indicar ao equipamento que tipo de grandezas nós queremos armazenar. Então nós temos temperatura, né, volume, algumas outras grandezas, né, grandezas diversas, né? Mas o que é mais interessante, né, para a gente no diagnóstico hidroenergético é mesmo a questão da vazão, né, do volume. E eu aconselho, pessoal, eu indico que também armazenemos a qualidade do sinal dos transdutores em função do tempo. Porque isso vai ajudar na hora de avaliar um dado de vazão, que a gente esteja com dúvida, né, e que possa ter sido influenciado por um baixo sinal do transdutor. Então, se a gente tiver armazenado o comportamento do sinal dos transdutores em função do tempo, a gente vai poder validar melhor esse dado de vazão, esse dado de volume por unidade de tempo. Tudo bem, pessoal? Fica a dica. Pronto. Agora nós ativamos e percebemos aqui no canto inferior um ícone que demonstra que agora os arquivos estão sendo gravados, estão sendo armazenados a partir de agora.